Pessoal, muito boa noite. Hoje a gente está aqui de uma forma mais descontraída, porque o tema também exige isso. Meu nome é Rogério, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. E hoje a gente vai tratar de um assunto aqui bastante importante, né, para a nossa sociedade, que é com relação à questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, e a lei dos PCDs, né, que a gente chama. Então, primeiro eu vou apresentar minha filha Laura, que ela já está louca para se apresentar aqui, né, Laura? Vai, fala aí um pouquinho. Meu nome é Laura, eu tenho 6 anos. E vai fazer 7 quando? 17 de agosto, meu dia era 14 de agosto. Ah, então tá bom. Agora vamos deixar todo mundo falar, tá bom? Pode começar. Olá, boa noite. Eu sou a Aline, consultora empresarial, mentora de mulheres que querem lucrar sem surtar. Mais uma vez um prazer estar aqui. E hoje muito especial, né, Vitor? Sim. Muito bom. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos. Também hoje é um dia para se descontrair. Também iria trazer meu filho, mas aí o moleque aproveitou o dia inteiro, o máximo que podia. Quando fui ver agora, estava lá capotado. Aí das duas, mesmo se eu acordasse ele, das duas, ou ele chega daqui extremamente nervoso, ou ele continuaria dormindo dentro do carro, porque o meu carro tem um sonífero. É ligar o carro, andar 10 metros e já dorme. Que bom. É impressionante, desde muito tempo. Bem útil, então. Então também está com o André aqui, André Rangel, um grande amigo também de longa data. Isso aí. E a gente daqui a pouco a gente se apresenta para você começar e não parar mais. Tá certo. Bem, pessoal, vamos com o de praxe, né? A gente falar dos nossos highlights. A principal notícia que aconteceu durante a semana foi o governo mostrando as suas contas públicas, né? O desempenho esperado pelas contas públicas em 2024 tem piorado. Isso que a gente tem acompanhado já é a dificuldade que está o ministro da Fazenda, o Haddad, de conseguir cumprir o superávit primário, que na verdade não vai ser um superávit, né? Vai ser zero, teoricamente é zero, né? Nem negativo, nem primário, nem positivo. Mas ele anunciou que, na verdade, há uma perspectiva de não ser zero e ser deficitário, ou seja, 61 bilhões de reais. Isso já se estimava que seria 27, mas já está superando a barreira dos 60. E isso, obviamente, não vai fechar as contas, tem muita dificuldade. Desses 21 bilhões aí, cerca de 27 bilhões, desses 61 bilhões deve ser cerca de 27 bilhões que está dentro dessa conta, foi para ajuda ao Rio Grande do Sul. Porém, não entra na conta porque é um gasto extraordinário, mas é isso que está custando muito para a nossa economia e para deixar o nosso país crescer. E acompanhado disso, né, acaba deixando o mercado preocupado com a possibilidade do governo conseguir honrar com suas contas. Na semana passada eu falei para vocês acompanhar alguns índices, né, indicadores que aconteceria na semana passada, e eu trago o resultado para vocês hoje aqui. O PMI, que é o índice de gerentes de compra dos Estados Unidos, da zona do euro do Reino Unido, na zona do euro foi de 50,1, o número veio abaixo do esperado. Isso mostra que a indústria lá na zona do euro ainda está em retração. E o PMI do Reino Unido fez 52,7, sinalizando uma pequena expansão da atividade na região pelo 9º mês seguido. O PIB dos Estados Unidos mostrou crescimento novamente, está em 2,8, que é um modelo que a gente vai implantar a partir do ano que vem, que é um modelo anuizado, né? E isso veio, os analistas estavam esperando vir 2%, veio a 2,8%. E esse aumento veio, quem puxou esse aumento do PIB nos Estados Unidos foi o consumo das famílias, 1,6 pontos percentuais dentro desse PIB. Isso vem muito por conta do mercado aquecido, né? Salários maiores do que a inflação está permitindo aumentar o consumo. No dia 25/7 saiu o resultado do IPCA 15 de julho do Brasil, onde mostrou que, novamente, a inflação do Brasil continua preocupando. Subiu, caiu? Subiu 0,3%, né, ou 0,30% no mês de julho.
E a maior preocupação continua sendo o setor de serviços, que continua realmente puxando o preço para cima. E o maior vilão dessa alta dos preços, principalmente do setor de serviços, foi das passagens aéreas, que teve um aumento de cerca de 19,2%. O curioso, né, que foi justamente, assim, nada acontece por acaso, né? As passagens não estão aumentando por não estar aumentando. Claro, tem a questão do querosene que aumenta por conta do petróleo tá mais alto no mercado e tal, mas supostamente, né, o Brasil lançou semana passada o incentivo para que as pessoas pudessem viajar, com voo de até R$200, né? Sim. Voo de até R$200 para pessoas de terceira idade, não é isso? E de baixa renda. Obviamente essa conta não vai... Alguém vai pagar, né? Obviamente essa conta não vai fechar. Não tem você como paga, eu pago, ele paga, todos pagam. E aí o que acontece? Uma vez que você sabe que vai ter que bancar isso daí, você gradativamente vai aumentando até chegar lá. Porque uma hora você vai ter que pagar isso daí. Então, muito provavelmente isso... Ninguém falou em nenhum lugar, essa é uma opinião minha, tá? Muito provavelmente isso aconteceu por esse motivo. O PCE dos Estados Unidos, que o PCE é o preço de gastos com consumo. Era esperado, a meta, né, dos 12 meses era de 2% e veio novamente acima do esperado, que é 2,6%. Acho que não, eu ia falar Rogério, mas quem gosta disso aqui é a Aline. Que trouxe uma frase pra gente hoje. Quando pensar em desistir, lembre-se que milhares de atletas treinaram 4 anos para estar 20 dias nas Olimpíadas. Isso aí. Vocês estão acompanhando? Mais ou menos. Estamos sim, tanto estamos, quem não está vai ficar por dentro de tudo agora. Opa, vamos lá. Agora temos o highlight das Olimpíadas. Já assisti até a cerimônia. Então, vamos falar sobre a cerimônia, Valvinho. Falar sobre a cerimônia. A cerimônia teve vários lances interessantes para acompanhar, né? Começando pelo rolê mais aleatório que podia existir, né? Snoop Dogg segurando a tocha olímpica. Chegamos ao fim do mundo. Quem não acompanhou a cerimônia, eu vou passar os spoilers para todo mundo aqui. O primeiro ato da cerimônia foi a explosão de canhões de fumaça formando uma bandeira da França sobre o Rio. Com muito mistério, Lady Gaga foi a primeira estrela a aparecer, entre aspas. Você viu que ela só apareceu, né? A apresentação era gravada e ela não estava lá de fato. O time do Brasil foi um dos primeiros a passar, tendo o barco inteiro só nosso, né? Muitas delegações não tiveram isso. E de longe era o mais animado. Acho que é a única coisa que a gente sabe fazer muito bem. Por enquanto é o que está se mostrando. Infelizmente estou sendo muito crítico nessas Olimpíadas, me desculpem. Na minha opinião, o Brasil vai passar vexame. Cada ano vai aumentando a quantidade de medalhas, mas hoje, apesar de a gente ter uma delegação muito grande, eu acho que a gente não vai bater recorde de medalhas e muito menos de ouro, né? Isso por N motivos. Eu acho que, assim, nós temos você aqui, eu acho que você não vai concordar comigo, mas um dos motivos para mim é que o Brasil há muito tempo deixou de buscar o melhor. E acredito, e hoje ele aceita só competir. Estou lá só para competir, já estou na Olimpíada, é uma grande vitória. Isso é uma opinião particular, ainda mais porque eu tenho lugar de fala, por já ter sido atleta, por ter treinado em alto nível. Eu não aceito ir para a Olimpíada só por ir e aceitar que aquilo dali já é uma vitória por já estar na Olimpíada. A vitória é eu colocar a medalha de ouro no meu peito e trazer para a minha família, para trazer para o meu país, para a minha cidade. Isso é uma vitória. Qualquer coisa diferente disso não é vitória para mim. Para quem compete, você não ganhou o segundo, você perdeu o primeiro. Você é o primeiro perdedor. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que o nosso país, né, como um país de terceiro mundo, não tem cultura de investir em esporte. Isso é de fato, isso está longe, isso é um fato. Eu acho que a gente nem né, Estados Unidos, outros países que investem em esporte, em atleta, enfim, a gente nem pode nem se comparar. Então, mas eu acho que por muito tempo houve muita briga da mídia, por muitas pessoas cancelando pessoas por conta disso. Por quê? Se valorizava muito ouro e deixava de valorizar as outras medalhas. Isso ficou tão enraizado da gente aceitar as pessoas apenas
por competir, que ali já estar lá já é muito difícil, que são poucas pessoas que têm oportunidade, que ficou tão forte isso que hoje não parece não se importar tanto. Eu não estou dizendo que é a maioria, mas eu, por exemplo, eu passei o dia todo vendo a Olimpíada hoje, na minha namorada e eu. E a gente vê a diferença que é o Japão competindo, os Estados Unidos competindo, a China competindo. Então, eles não vão para lá para competir, eles vão para lá para ganhar. E aí, eu tenho um ditado do Nelson Rodrigues que diz o seguinte: azar dos fatos, tentamos tudo. Você pode até perder, mas quando eu vejo um atleta saindo porque foi em quarto ou quinto lugar chorando, eu não fico com pena não, sabia? Não fico. Para mim, se ele está chorando é porque ele sabia que podia fazer mais e não fez. Mas você concorda que um país que permite que a pessoa se dedique só ao esporte é diferente do nosso país, onde muitos atletas que estão lá têm que trabalhar, 44 horas. tem que bancar, né? Tem patrocínio, tem que bancar seus materiais e tal. Então, assim, isso pra mim é muito evidente porque que a performance do Brasil fica tão aquém. Mas entendo o que você está falando, que talvez a gente está se satisfazendo com pouco, porque a gente sabe que é difícil ir, mas o simples fato de ir não quer dizer que dentro de uma performance olímpica ali você é campeão. Não. Campeão é quem ganha o primeiro lugar e a gente E o segundo lugar é o tá primeiro muito perdedor. longe disso. Eu não tô fazendo um pouco a vista para a questão do investimento, isso é de fato. Sim. O que não é tão verdade assim, porque a gente investe muito no esporte, comparado a outras... há um investimento grande aí no esporte também, de uma certa forma, comparado a outras nações. Mas a questão é o seguinte, na minha opinião, se você for bom naquilo, naturalmente você vai chamar a atenção. Você tem que ser bom, você tem que lutar por aquilo. Você vai chamar a atenção se você for bom. Independente do cara que tem esporte que realmente vai ser difícil. Mas a grande maioria, o skate até pouco tempo atrás não era nem bem visto. E hoje a gente teve uma competidora que foi para lá com um dos maiores patrocínios da história. O que ela ganhou só por estar lá na Olimpíada é maior do que patrocínio de grandes empresas de mídia. Entende? Só ir para estar lá. Então, assim, basta ser bom, basta buscar ser o melhor, que você vai conseguir também. Então, eu sempre acho que a gente não precisa ficar esperando para as coisas acontecerem. A gente tem que buscar também. Então, mas isso é papo a gente vai ficar bem discutido. Né? Por falar em polêmica, a gente teve a maior polêmica de todas, né? Drag queens e até uma criança apresentar um desfile de moda e depois causaram uma cena muito curiosa, né? Fizeram uma paródia da Santa Ceia, cheia de drag queens. O pessoal tá aqui fica querendo lacrar com esse negócio, né? Quando que... Tiveram que pedir desculpas, que o Papa pediu a retratação, o Comitê Olímpico Francês pediu desculpas e retirou do ar. Pra que essa lacração? Pra que isso? Tivemos a cantora e pianista com seu instrumento em chamas, cantando a música de John Lennon, Imagine, em um barco. A Torre Eiffel, como de praxe, né? Fez seu show de luzes e teve, durante o show de luzes, a voz da cantora Celine Dion. E teve um capuzado misterioso que passou por todo o Rio, um cavalo metálico, até chegar na frente da torre, onde puxou a fila das bandeiras dos países. Zidane passou a tocha olímpica para as mãos do tenista Rafael Nadal, que por sua vez passou para outros grandes ídolos do esporte. E até chegar na pira olímpica, tem um imenso balão que vai ficar lá no ar em chamas até o final dos jogos. Muito legal, muito bonito. Tá bom? Vamos lá, então, dito os highlights das Olimpíadas, né? A gente está hoje com uma prata e 2 bronzes, né? Então, a última vez que eu vi estava em 18º lugar. As esperanças de ouro que eram isso aí não se vingou. Eu trouxe uma notícia que saiu na terça-feira bem interessante e envolve vocês aí também. O que acontece quando se dá dinheiro de graça às pessoas? Elas pegam. Ninguém vai recusar, né? Pois então, foram $1.000 por mês. $1.000 por mês. Essa foi a quantia que 1.000 pessoas de baixa renda dos Estados Unidos receberam por 3 anos no maior estudo já feito sobre uma possibilidade de renda básica universal. Aqui é importante, vocês me pediram para não falar isso, mas não vou falar do jeito que eu ia falar. A gente pensar
fora do estado do Brasil. Porque quando a gente pensa que a gente é brasileiro, a gente já pensa logo em fazer um monte de coisa com esse dinheiro que não seria bem utilizado. Então pensa que a gente está um pouquinho fora do Brasil. E vamos ver aqui. Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, que é do ChatGPT, né, aquela história toda, financiou a pesquisa querendo chegar a uma resposta para a pergunta: e se todo mundo recebesse dinheiro de graça para gastar com o que quiser? Então, na verdade, essa ideia que ele teve não é nova, né? Essa ideia vem desde o século XVI, mas nunca chegou a ser colocado em prática, porque tem os dois lados da moeda, né? Tem os que defendem, dizem que a medida traz autonomia e correção de desigualdades, e há quem é contra, que teme que as pessoas se tornem dependentes e desistam de trabalhar e prosperar. Bem, quais foram os resultados dessa pesquisa? A maior parte do dinheiro foi usada em comida, aluguel e transporte, incrível que pareça. Básico. Participantes ficaram menos estressados no geral, teve quem reduzir horas de trabalho e aceitou empregos mais significativos, mesmo se pagasse menos. O dinheiro não foi desperdiçado com drogas e álcool. Isso que eu falei para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Não foi desperdiçado. Ninguém fez festa. Ninguém fez festa, fizeram bom uso do dinheiro. Houve um aumento nas dívidas com empréstimo para carros e casas. Porque uma vez que está entrando dinheiro, você acaba aumentando a sua dívida. Você permite ter uma casa melhor, um carro melhor, porque lá, como tudo é prestação, né? A renda extra não foi suficiente a melhorar a saúde, nem para gerar estabilidade financeira no longo prazo. Pelo menos não esse valor. Bem, em resumo, embora o dinheiro tenha ajudado em pontos importantes de cada um, ele não funcionou como uma solução mágica para a pobreza. Além disso, os benefícios ficaram mais concentrados no curto prazo. Claro, ela trouxe flexibilidade e livre tomada de decisões, seja por um emprego, uma saúde ou até ajudar amigos. O grande interessante desse estudo e por que foi conduzido pelo desenvolvedor do ChatGPT. Isso é uma forte tendência, né? Os grandes gênios lá do Vale do Silício estão debatendo sobre isso, porque cada vez mais teremos o uso da inteligência artificial. Então, cada vez menos empregos. Se vai tirar emprego, eles estão pesquisando já, entendendo de que forma que a sociedade vai se comportar aí até através de uma política assistencialista. Isso. Perfeito. Exatamente. Bem, na quarta-feira a gente também teve uma notícia que os investimentos, isso na quarta-feira, dia 24, os investimentos em crescimento do país voltaram a cair. A gente teve uma crescente nos investimentos, tem até um gráfico aqui. Na verdade, estava caindo desde 2010. De 2010, o Brasil ocupava a posição de número 70 entre os países do menor para o maior investimento, né? Ele tinha percentualmente, o PIB tinha 21,8% em 2010. Nós chegamos em 2014, apesar de ter diminuído o percentual de investimento, mas aumentamos nossa posição no ranking. Diminuímos, na verdade, ficamos em 65%. E agora, em 2024, a gente quase que reduziu pela metade, né? A gente está com 15,9% do PIB. Então, a gente está entre as 20 economias que menos investem em crescimento no mundo. Isso é horrível, né? Porque acaba que a gente tem que investir em tecnologia, né? Em educação e tudo mais. São coisas que fariam com que a gente crescesse no longo prazo. Na quinta-feira saiu um estudo e o Brasil hoje tem 1,7 milhões de pessoas a menos em estado de subnutrição. O que é um estado de subnutrição, né? Quando a pessoa não tem condição de comer a quantidade mínima de proteínas que determina a ONU. Então, o Brasil tem cerca de 8,4 milhões de pessoas em estado de subnutrição. Apesar da queda, quase 4% da população brasileira não consegue comer carboidratos e proteínas diárias suficientes para levar uma vida normal e saudável. E, com isso, coloca o Brasil no mapa da fome no mundo, porque para a ONU, qualquer percentual acima de 2,5%, o país entra no mapa da fome. E o Brasil está com 4% da sua população
em estado de subnutrição. Caiu, mas a gente ainda está, né? Ainda tem 4%, apesar de ter caído. Bem, na sexta-feira tivemos os principais indicadores que saíram, que eu já falei no começo, né? O PIB dos Estados Unidos, o IPCA. E aí, assim, é só para a gente entender, né? Se o segundo trimestre dos Estados Unidos, o PIB cresceu, ou seja, e foi acima da expectativa, a expectativa era 2, ficou 2,8, e já o IPCA, que é o índice da prévia da inflação, aumentou no Brasil. Só para vocês entenderem como as coisas se conectam, é simples. Ó. Se a economia americana está aquecida, menos chances do Banco Central americano de cortar a taxa de juros por lá. Então, consequentemente, tem menos chances do nosso Banco Central cortar as taxas aqui. Nossa inflação em alta, novamente, menos chance do Banco Central cortar a taxa de juros aqui. Então, como eu já venho falando, dificilmente a gente vai ter cortes na nossa taxa básica de juros aqui no Brasil. O Ibovespa operou em queda na sexta-feira, né? Em julho, o nosso principal índice ainda está com uma pequena alta de 1,65, porém, né, no ano está com uma perda de 6,13. No sábado, trouxe um artigo curioso. Eu quis trazer esse artigo para mostrar como que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados, né, em curto prazo. Os argentinos estão chamando um país de shopping. Eu até pensei, quando eu li isso aqui, eu pensei que era o Paraguai. Mas não, é o Chile. Cada vez mais argentinos estão carregando cerca de 22 horas de viagem de ônibus com muito dinheiro no bolso para comprar no país vizinho na China. Na Chile. No Paris todo, né? No Chile. Inclusive, o Chile tem uma coisa engraçada, né? O Chile é um país que ele tem... se você ver as construções, né? Ele é todo de costa para a América. Ele sempre focou na Ásia. Ele nunca focou em fazer negócios com a América. Por isso que ele, por muito tempo, foi um dos países mais seguros, mais desenvolvidos da América do Sul. Né? E, inclusive, quando o Brasil chegou no grau de investimento, isso a gente está falando uns 15 anos atrás, o Chile já estava no grau de investimento há muito tempo. Né? Se desenvolveu muito fazendo negócios com a Ásia. Muito por conta desse lado deles aí. Por que isso? Né? O peso argentino está num momento de valorização em relação às outras moedas, né? Incluindo o dólar. Ele está valorizando mais que o dólar, o peso argentino. Isso deixa os argentinos com mais poder de compra no exterior, porque também os salários aumentaram. Ao mesmo tempo, né, a herança adquirida dos governos anteriores lá na Argentina fez com que a inflação anual do país ficasse na casa de 270%. A gente está falando no Brasil que a inflação está acelerada, mas a gente está falando de 4,5%, 4,8%, talvez feche o ano com 5%, entre 4,7% por aí. Na Argentina, 270%. Antes do Plano Real, a nossa inflação acumulada era de mais de 1.000%. O resultado o que aconteceu? Com isso, muitos argentinos ficaram com dinheiro valorizado na mão. Estão com muito dinheiro valorizado na mão. E sem conseguir aproveitar, porque o país dele está com uma inflação altíssima, então eles estão indo com esse monte de dólar para lá. Aí, só para ter uma ideia, na Argentina, uma televisão, né, um notebook, custa em torno de $1.000. No Chile, custa 620. Então, eles estão indo lá comprar. Fica melhor para eles. Percebendo isso, né, o Chile, que não é bobo nem nada, está estendendo os horários de venda do comércio, está aumentando o estoque, para atender esse público argentino que está chegando lá. E para finalizar a edição de hoje, eu trouxe um ponto interessante porque afeta a nossa economia no futuro e é uma deixa para o nosso amigo André aqui. A esterilização voluntária no Brasil disparou nos últimos anos. Sabia? A laquedura ou a vasectomia. Disparou nos últimos anos, muito porque mudou a lei, né? Entre as mulheres, a laquedura aumentou 80%. E entre os homens, a vasectomia aumentou 40%. Mas por que isso aconteceu? Porque você antigamente tinha que ter pelo menos 25 anos e ter o consentimento do marido e da mulher e já ter 2 filhos. Isso era antes de ter mudado a lei, né? A lei agora permite que, a partir dos 21 anos, e mesmo que não seja pai ou mãe,
e não precisa ter atualização de nenhum parceiro, você já pode realizar a cirurgia para a esterilização. O resultado é que os jovens e as pessoas que não têm filhos escolheram fazer a esterilização. E esses dados vão de encontro ao número de casais brasileiros que não querem ter filho. Antes, no começo dos anos 2000, era de 13%, e hoje já são mais de 20% o número de pessoas que não querem, casais que não querem ter filho. Cada vez menos bebê, o Brasil tem tido seu 4º ano de queda de natalidade em 2022, ou seja, a cada ano nascem menos crianças no Brasil. E com isso a população brasileira vai só envelhecendo, né? Para você ter uma ideia, até 2035 vai ter mais gente aposentando do que entrando no trabalho. Olha a Previdência aí começando a entrar É isso que eu ia chamar a atenção. Começando a entrar em parafuso. Quando teve aquela história da reforma da Previdência, hoje o grande rombo, daquele rombo que eu falei logo no começo, é os benefícios continuados, né? E a Previdência. É o que pesa mais no orçamento do déficit do Brasil. Mas isso não deveria pesar, né? A gente sabe, o governo sabe que tem que pagar isso, porque a gente criou uma poupança para isso. É que o governo gasta mal em outras áreas e acaba isso sendo peso, que não é verdade. Agora, essa pesquisa realmente é uma pesquisa interessante e que tem diversas nuances, né? Porque antigamente as mulheres, principalmente de baixa renda, muito jovens, com muitos filhos, sem poder fazer a laqueadura. E agora você traz um dado que eu achei interessante. Mesmo sem ter nenhum filho, elas, né, alguns homens e mulheres optando por fazer essa esterilização. Isso me choca, né? Eu até os meus 30 anos de idade eu cheguei a cogitar isso. Eu tinha tanto medo de ter filho, porque acho que é questão de família, né? Casa criando assim, porque você isso, porque para o homem é muito difícil ter filho, porque tem uma série de questões que envolvem questões legais, trabalho, necessidades e tudo mais. E a gente acaba ficando numa pressão muito grande, até mesmo para escolher a parceira para ser a mãe do seu filho, para ser sua mulher pro resto da vida. Então isso acaba virando uma dificuldade, ainda mais se tem a questão religiosa no meio. Vitor, foi uma dificuldade para você, porque para o homem é muito fácil ter filho. O filho geralmente fica com a mulher. Ela pai, que né? tem. Quer dizer, ser pai, perdão. Filho é Ser pai é fácil. Ter filho é fácil. Ser pai é que é difícil. É isso que eu quero dizer. Então, assim, eu pensei em fazer isso há muito tempo. Na época eu não podia, mas eu cheguei a cogitar essa ideia, porque eu tinha muito medo de repente não ser a pessoa ideal, porque não vai me acompanhar até o resto da vida, de não conseguir suprir as necessidades do meu filho. Nós homens temos esse medo. Se eu fosse debater com você acabou de falar, a gente ia entrar numa briga enorme, porque também da mesma forma, é muito fácil, a gente só paga. Não, esse assunto é muito profundo. Na hora que você começou essa pesquisa, eu falei, meu Deus, isso daí tem... Uma idade fértil, né? Muito nova. Não, esse assunto tem questões econômicas, questões religiosas, questões... sociodemográficos, né? Tem muita coisa envolvida aí. E o curioso é que depois dos 30 anos eu tinha um sócio que ele teve os filhos dele já estavam criados e de repente, do nada, depois de uma noite de vinho, descobriram que ia ter um outro filho. Imagina, a mulher chegou até a ficar em depressão porque ela já estava tudo criado, era o momento de aproveitar a vida. Mas depois que a criança nasceu, assim, meio que transformou a família toda, foi uma coisa maravilhosa. E aquilo ali meio que deu um start dentro de mim, foi uma virada de chave absurda. E eu falei assim, eu quero ser pai. Eu passei dos 30 anos até os 38 procurando, querendo ser pai de qualquer maneira. E quando chegou aos 36 mais ou menos, eu já estava jogando a toalha, falei, não tenho a pessoa ideal. E aí eu entrei na fila de espera para adoção. Falei, não, vou ser pai solo, nem que seja de adoção. E aí depois, hoje meu filho é a maior felicidade da minha vida, né? Faço tudo por ele, tudo que eu faço é por ele. Filho é bênção. Como é isso, né? Se fosse até os 30 anos de idade, eu tinha uma frase, olha que coisa terrível, né? Isso pode até virar um corte, imagina no futuro meu filho for ouvir isso, né? E pega só esse pedaço cruel, né? Eu falava assim, me coloca numa jaula com um leão, mas não me bote com um filho. Tão medo que eu tinha de ser pai. Porque, assim, assumir uma responsabilidade. Eu tive responsabilidade muito cedo na minha vida. Então, para ser pai é uma responsabilidade enorme. Não é isso que você começou a falar.
Isso que eu falei, isso é particular, isso é você, Vitor. Você tem essa consciência e esse sentir, mas para muitos, a gente sabe que para a maioria, e eu escutei da neurologista da minha filha, que quando pais têm filhos especiais, principalmente filhos que demandam muito, a maioria dos pais abandona a mãe e o filho. Eu escutei isso da neurologista. Ela falou assim, bacana ver o casal junto, porque tem pai que não aguenta e ele vai embora e o filho fica com a mãe. Então, assim, isso é você teve essa preocupação. Mas se a gente pegar uma estatística aí, a gente vai ver quantos filhos crescem sem o pai, principalmente o pai. Mas vambora, bora nós. Tem muitos mesmo, mas vamos aproveitar, deixa, né, de falando de criança para produzir. Agora acabei. Terminou já lá? Foi dentro do meu prato dessa vez. Meia hora, tá dentro. Ainda foi meia hora, né? Eu tô tomando muito esporro. Não, que isso, para. Da produção, Vitor? Não, que isso, Não é só isso, não. Eu falo demais. Não, para com isso, tranquilo. Pessoal, então agora, dado os highlights aí da semana, agora a gente vai iniciar a nossa entrevista, né? O tema de hoje, nós estamos no episódio 3, né? Para lembrá-los. E o tema de hoje é os desafios de se gerir uma ONG no Brasil. E dentro disso a gente vai conversar sobre a lei de PCDs, das pessoas com deficiência. Então estamos aqui com o nosso amigo André Rangel. Rangel. Pode se apresentar, por favor, fique à vontade. Boa noite, meus amigos, Aline, Rogério, Vitor. Obrigado aí pelo convite, né? Eu sou André Rangel, eu sou farmacêutico, empresário, né? Sou pós-graduado em neurociência, pós-graduando em gestão social. Sou pai de uma criança atípica, né, que tem síndrome de Down, que é T21. Então, o que é o Instituto? Né? A gente formalizou o Instituto Clube T21, que é uma ONG, né, que não tem fins lucrativos, né, que visa promover o desenvolvimento integral dessas pessoas com T21 e outras deficiências, tá? T21 seria o quê? A T21, ela é a trissomia do cromossomo 21. Ah, tá. Que é uma nomenclatura atual, né? Que é a antiga síndrome de Down. É síndrome de Down, né? Mas a nomenclatura vai se atualizando. Ah, entendi. Por conta de questões. Muita gente não sabe disso. Por que é trissomia? O cromossomo tem 2 perninhas. E no 21, o Down tem 3 perninhas. É isso? Existe um terceiro tem um cromossomo a mais. A gente fala que é o cromossomo do amor. Muita polêmica você questão do cromossomo do amor. Por que polêmica? É polêmica porque existe hoje uma questão, fala-se muito do capacitismo, porque não é o cromossomo do amor, é uma condição genética que tem as suas características, né? E tem as suas especificidades. O que seria isso? A criança que nasce, né? Ela tem uma deficiência intelectual, né? Ela tem diversas implicações, né? Tem criança que já nasce indo para o centro cirúrgico fazendo uma cardiopatia, né? Problema de tireoide, mas são especificidades de cada um, né? Então, assim, a T21 é uma condição genética, né? Que tem as suas especificidades e ela não tem grau, ela não é uma doença e não tem grau, conforme outras doenças aí, né? Que tem especificações e graus. Né? E a grande pergunta, né, do tema de hoje é como gerir uma ONG. Né? Então, mas antes de você falar sobre como gerir, como teve essa ideia? Foi por causa do seu filho? Foi tempos depois? Você sentiu falta disso? Na verdade, o Hugo ele vai fazer 3 anos agora. A mesma idade do filho, diga-se de passagem, eu vou falar ali, né? A mesma idade do meu filho. Eles estudam juntos na mesma escola. Isso é muito legal, né? A escola tem essa vantagem de promover essa interação com todo mundo, que é bom. Não é só bom para o seu filho. O legal é isso, não é bom só para o filho. É excelente para o meu filho. Conviver com tudo isso. É fantástico. Já começa a inclusão daí, né? Desde criancinha. Então, para ele é tudo normal. Que deveria ser. Que é o certo. Então, assim, acaba que ele não vê diferença para ele, porque ele já é o coleguinha dele do colégio. Né? Eles estudam, né, na mesma série, em turnos diferentes, né, mas eles se encontram em alguns momentos. Né? E teve os eventos, teve um evento especial só para isso. Então, assim, com a chegada do meu filho, né, a gente tendo ali o dia a dia, né, da família atípica, daquela rotina e tal,
O Hugo vai fazer 3 anos, então assim, foi agora em janeiro, a gente formalizou um instituto para realmente desenvolver trabalhos voltados para essa família T21. Né? Então a gente vê que existe uma necessidade de direcionar algumas ações para as pessoas que têm a trissomia do 21. Porque se a gente não direciona para uma especificidade, outros acabam ganhando mais destaque, exatamente. Né? Então a gente tem outras deficiências que têm as suas especificidades, tem as organizações que trabalham, mas aqui na cidade de Macaé não tinha nenhuma voltada para a trissomia do 21. Então o teu instituto só cuida da trissomia do 21? Ela é direcionada para a trissomia do 21, mas atende outras deficiências também, né? Porque existe também trissomia do 21 com duplo diagnóstico, com autismo, enfim. Então também vocês atendem a gente faz parceria, sim. Inclusive na semana retrasada a gente fez um evento lindo, né? Um arraiá inclui você, que foi o Instituto Clube T21 em parceria com a Mopan. A gente realizou um arraiá na Escola Centrinho. Né? Então, assim, foi maravilhoso, foi um evento inclusivo, né? Foi troca ali de família, socialização. Então, a gente trabalha assim, com esses projetos, integra as outras organizações para direcionar um bem comum, que é destaque na sociedade e tirar essa visão capacitista, né? Do bonitinho, porque você meu filho é bonitinho, tal, ele é fofinho, se ele não tiver bem-humorado, ele pode ganhar um tapinha com qualquer criança. Ou falar uma gracinha com qualquer outra criança. Falar uma gracinha com qualquer outra criança. Então tem a sua especificidade, né? Uma coisa que eu poderia até deixar mais pra frente fazer essa pergunta, mas talvez eu vá esquecer por causa do meu TDAH. Então vou colocar lá. Eu tenho notado, principalmente na questão do autismo, não sei se você consegue falar sobre isso, que eu acho que o teu foco é o síndrome de Down, mas talvez por estar nesse meio você possa trazer, e talvez com a ajuda da Aline também. Eu não sei se é porque se fala mais e tem outras formas de a gente reconhecer, mas o autismo em especial, eu estou vendo uma aceleração muito grande das crianças nascendo com autismo mais do que outras épocas. Eu não sei se é porque nas outras épocas a gente não falava, não via, de algum motivo, não tinha diagnóstico, mas que eu, por exemplo, a gente foi ontem num evento aqui na cidade e várias crianças e pais com aquele crachá colorido. O colar, né? Tem o colar e hoje tem o crachá. Tem a identificação, tem os dois, né? Tem o colar e tem coloridinho, né? Tem na cabeça, tem girassol, tem várias simbologias. Isso. E aí eu tenho notado muitos. Eu sei que sempre teve, mas tem alguma coisa acontecendo para que hoje tenha mais? Foi por causa do Covid, não foi? Para que tenha mais isso? Não existe ninguém que bateu o martelo e fala que foi isso, foi aquilo, né? Existem estudos que falam de uma tendência genética, algum gene recessivo que com o pai e com a mãe, né, veio a criar essa situação. Fala-se muito de epigenética, de alimentação, estresse ambiental. Então, assim, tem muitos conceitos aí, mas nada definido. Fala-se muito de alimentação, né, uma nutrição mais funcional, né, e hoje com esse monte de alimentos industrializado, glúten, enfim, você potencializa, existe até tratamentos, né, em todas as deficiências. Meu filho, ele faz uma suplementação, uma nutricionista especialista para ter um desenvolvimento cognitivo melhor. Então começa de agora, vai fazer 3 anos. Então desde 1 ano ele já começa a fazer essa suplementação. Então já existem indícios de suplementação direcionada para o autismo também. Para você ter um ganho cognitivo, para ter uma independência daquela pessoa. Entendeu? Mas existe algum observação? Está sendo feita alguma observação? Vocês têm notado um aumento da quantidade de crianças nascendo com autismo? Ou não tem nada a ver, só porque a gente está percebendo mais? Existe no desenvolvimento da criança, você consegue fechar. No nascimento você não consegue. Mais crianças nascendo. Não, a questão é a seguinte: hoje a gente vê mais crianças autistas. Eu vejo mais crianças autistas. Mais pessoas, crianças autistas. Crianças porque. Está nascendo que é criança. Está nascendo que eu vejo que são crianças. Mas mais do que antigamente. Existe alguma coisa que a sociedade vem realizando ao longo do tempo que culminou e tem mais crianças hoje com
autismo, ou isso é só uma percepção minha porque hoje a gente vê com mais facilidade? Então, existe o que a gente tem conhecimento é que os especialistas estão laudando uma equipe multidisciplinar e você consegue chegar a esse diagnóstico. Então, assim, o autismo vai mudar, mas até ontem existia o grau, né, grau de suporte. Então, baseado nessa equipe multidisciplinar, é emitido esse laudo que dá uma certo direcionamento o que ele pode fazer, o que não pode fazer, enfim. Existe, sim, um aumento de pessoas com autismo, né, mas não é um dado assim coeso e fechado no nascimento. Porque quando a criança nasce, você não consegue identificar o autismo. Diferente de uma condição genética que é a síndrome de Down e outras, né, que são. Mas o que a gente vê desse movimento, né, das pessoas com autismo é que é um grupo que se reúne e conseguem elaborar propostas e modificar leis, porque é um grupo que está ali coeso e consegue levar isso adiante. E é todo direito deles, né, conforme o deficiente visual, o deficiente auditivo, tem também os seus grupos que têm as suas especificidades e legislações que tomam aí esse rumo. André, me fala assim, nasceu uma criança com síndrome de Down em Macaé e essa família gostaria de se associar ao clube. Como que ela faz? Quando ela chegar lá, qual o suporte, né? Assim, como que vocês encaminham essas pessoas que chegam até vocês? Fala pra gente. Então, hoje a gente trabalha com projetos, né? A gente formalizou agora no início do ano, né, o Instituto, e a gente trabalha com projetos. Para bebê, a gente ainda não tem nenhum projeto direcionado por conta da especificidade, né, da criança, do seu desenvolvimento. Então, a gente não tem nada pronto para a criança. A gente tem um projeto para os adultos, que é uma questão voltada para o emprego inclusivo, né, o trabalho apoiado. Então, a gente tem um projeto mais para adultos. Para essas famílias, a gente tem sim um acolhimento para os pais, que é uma troca de conhecimento, né? A gente troca ali experiência e tal. Existe um direcionamento dessas famílias, né? Existe um grupo que acolheu a gente quando a gente descobriu que tinha síndrome de Down, T21. É um grupo de WhatsApp aqui de Macaé que acolheu, chama-se Família T21 de Macaé. E a gente foi acolhido ali naquele momento e recebemos as informações, mas cada um tem a sua especificidade. Então, a gente, como é da área da saúde, é farmacêutica, minha esposa é fonoaudióloga, então a gente já pensou, a gente já pensa adiante, como que vai ser lá na frente, né? Como que vai ser o futuro do Hugo. E pensando nisso, a gente começou a abrir assim, cara, se a gente tem acesso a essa informação e tem um caminho para seguir, por que não formalizar um instituto para deixar esse caminho preparado para os outros que virão e os que já estão aí para frente. Entendi. Que nós temos nesse grupo pessoas com 19 anos, 40 anos, 38, que estão lá recebendo o BPC, que de repente daqui a pouco pode acabar, e aí essa família vai fazer o quê? Né? E aí as empresas buscam vocês para absorver essa mão de obra no mercado de trabalho? A gente tem um projeto a gente tem um projeto para fazer parceria com essas empresas de montar um banco de dados. Ótimo. Né? A gente vai gerar esse banco de dados e direcionar esse emprego apoiado, formando os monitores. Né? O Instituto vai oferecer um monitor para acompanhar. O Instituto vai treinar o monitor. Treinar o monitor da empresa. O monitor da empresa. Da empresa, que vai adequar os processos. Né? Por conta da trissomia do 21, tem a questão da deficiência intelectual. Então, para ter uma pessoa com deficiência intelectual trabalhando aqui numa rotina, né, que trabalho existe rotina, né? Sim, então, para você adequar essa rotina, você tem que adequar os processos. Né? Para ter aquela equidade. Você tem a inclusão, mas tem que ter a equidade. Você vai colocar aquela pessoa dentro da sua empresa. A gente não está falando só de rampa de acesso do PCD, né? A gente está falando de equidade de função. Então, trabalhar nos processos e mudar, de repente, um POP de 60, 80 páginas para um manual de 10 páginas com imagem, com diagramas, né? Para poder aquela coisa funcionar e ter o resultado que a empresa precisa.
O importante de a gente falar sobre isso, da criação desses institutos, foi uma situação que aconteceu comigo, né? Apesar de eu ser um empresário há muitos anos, né? Eu empreendo desde os 12 anos, a gente nunca está preparado, né? A gente não, como empresário, é um arcabouço enorme de leis, de regras, de coisas que a gente tem que fazer, que a gente nunca está preparado para nada. Sempre está surgindo novas leis, então você tem que ter um corpo jurídico muito forte, contábil, fiscal, tudo isso. E apesar desses anos todos, estudando, fazendo, aprendendo e tudo mais, ainda assim me surpreendo com certas coisas. Alguns anos atrás, acho que foi ano passado, ano retrasado, na verdade começou no ano retrasado, uns 4 anos atrás, e aí a gente foi, eu vou falar o que mas a gente foi negociando e de fato veio a multa agora. A gente foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho a ter uma quantidade X de PCDs e de jovens aprendizes na nossa empresa. Se eu não me engano, era 15 no total, ou 15 de cada um. Depende do porte da empresa. Né? Porque aí você pode até falar melhor sobre isso. É cerca de 2,5% a 5%, né? De 2% a 5%, dependendo da quantidade de funcionários. Né? Pega a quantidade de funcionários. Tem 10 funcionários. Oi? Frio. Então, vai por aí mesmo. Pega de 10 funcionários. Tem 100 funcionários. 100, 200 pessoas dá 2 a 4 pessoas. 2 a 4 pessoas. Então, se for mais de 200, já dobra esse valor. Aí a gente aí do nada chegou uma notificação, você tem que botar. Chegou primeiro a notificação dos PCDs e depois chegou a notificação dos jovens aprendizes. E assim, o curioso dessa lei é que a lei ela é totalmente genérica e ela não observa absolutamente nenhuma condição das empresas. Foi criada, na minha opinião, foi criada por alguém. Assim, não estou dizendo que a lei não deva existir, eu acho que infelizmente tem que existir, infelizmente. Por que eu falo infelizmente? Porque se fosse uma coisa normal, não tinha problema nenhum. É a empresa que quer, não é o governo que tem que obrigar a ter. Né? Mas alguém que fez essa lei, acho que nunca empreendeu, nunca teve uma empresa na vida. Porque ele deve acreditar, deve passar na cabeça de alguém que cria essa lei e falar assim, se o cara tem 300 colaboradores, ele tem condição de botar 30 pessoas lá dentro. Ou 15 pessoas por aí. 5%, mas é do PCD e do jovem aprendiz, então dá 30 no total, se for o caso. Ele fica imaginando, uma empresa com 300 funcionários é uma empresa muito grande, não vai fazer diferença nenhuma para ele com uma quantidade dessa de pessoas. Mais 15 pessoas, mais 20 pessoas, não vai fazer diferença. Só que ele acha que toda empresa com 300 pessoas é uma empresa gigante, que tem galpões, escritórios espalhados. Não é isso. Existem empresas como a nossa, por exemplo. A gente já chegou a ter 800 colaboradores, 900 colaboradores. Alocados em contratos vigentes. Contratos locados no Brasil todo, né, espalhado uma grande parte com home office, né, e atendendo um cliente específico numa função extremamente específica. Técnica. Aí, como é que eu vou pegar e colocar dentro do escritório que mal cabe 10 pessoas? Essa legislação ela é de 91, né? Então ela tem 33 anos, né? 33 anos. E ela realmente foi criada solicitando, né? Obrigando as empresas a cumprir essas cotas. Né? A grande questão é que ela só te obriga. Mas não existe. Não te prepara. Não né? prepara a empresa, o empreendedor, o grupo lá que tem esse número de funcionários, a receber essas pessoas. Sabe o que eu perguntei? E as empresas, elas têm que se adequar para receber. E essa foi a resposta que eu recebi do juiz, né? A gente chegou e falou, cara, olha só, a gente não tem condição nenhuma de receber nenhum PCD. Principalmente a depender do que é o PCD, né? Aí o juiz falou, se vira, você tem que cumprir. Falou assim mesmo, se vira. Não, porque, tipo assim, eu não tenho entradas, eu não tenho rampa de acesso, eu tenho escada dentro do escritório, não tenho elevador. Então, assim, como é que eu vou me adaptar? Como é que eu consigo adaptar meu escritório para isso? Como eu vou botar um elevador aqui, ou botar uma rampa de acesso, ou colocar algumas coisas especiais para certos tipos de funções?
Isso a lei não mostra, a lei não tem essas possibilidades. Ela só fala para você, cumpra, mas não te dá o como cumprir, né? Não tem nem como cumprir, tem condições específicas que nem como cumprir tem, por mais que a gente queira. Né? Então, assim, aí o que aconteceu? Ficou uma busca incessante, né? Essa história de, por exemplo, das empresas você botar vagas para PCD, isso nada mais é que uma obrigação legal de colocar. É só uma obrigação legal, não é porque a empresa é inclusiva, não, é uma obrigação legal. Mas então, a gente pode mudar isso, né? A gente pode botar essa obrigação legal ser cumprida e a empresa ser uma empresa inclusiva. Sim, claro. Sim. Mas só que é difícil encontrar, a gente passou. Difícil. O que um dado que eu trago para você aqui, né? Que existe uma formação precária acadêmica, foi no censo de 2022, né? Quase 26% das pessoas com deficiência, PCD, tem ensino médio. Então, assim, o nível superior foi de apenas 7%, isso é dado. Então, assim, é um número muito baixo. Onde tem esse banco de dados para a empresa ter acesso? Não existe também um banco de dados do PCD. Sabe o que a gente tem que fazer? Sair buscando em todos os lugares possíveis para, por exemplo, Secretaria de Trabalho e Renda, Sebrae, tudo. E diga-se de passagem, um ponto que até falei na penúltima entrevista, os nossos colaboradores, 80% é nível superior. Vitor. Então não tem. Aí para a gente não ser multado, a gente tem que mostrar para o juiz quem está procurando. E assim, aí é outro ponto interessante. Não existe uma cartilha ou uma regra estabelecendo, você precisa fazer isso para provar. A legislação não prevê esse plano de ação. Não prevê. Então a gente tem que chegar para o juiz e falar assim, aqui, ó, estou procurando, estou botando em todas as minhas vagas que tem vaga para PCD. Isso não é suficiente. Mas o que é suficiente? Você tem que trazer para a gente. Aí bota no site, faz carta com o Sebrae, faz carta com a empresa de recrutamento, faz carta com a secretaria, faz carta com o INSS, pede dizendo que a gente foi lá, que a gente procurou, que a gente teve. E ainda assim a gente chega e fala assim, não é o suficiente. E é o que aconteceu. A gente acabou tomando a multa da primeira notificação. Hoje a gente já tem uma cota minha, a gente consegue atender algumas coisas, não mesmo assim não tudo, mas agora a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né, para provar, porque a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos. Só que quando a gente chegou a hoje, que é aceito pelo juiz, passou alguns meses atrás. E nisso aqui, na primeira notificação, o juiz falou assim, aplicou a multa. E não foi uma multa pequena não, mais de 100 mil reais, só para ter uma ideia. 100 mil reais e assim, só porque a gente chegou, mas eu não estou mostrando para vocês que a gente está fazendo isso. Mas nessa época você não estava. Eu falei, mas nessa época eu nem sabia que tinha essa lei. E assim, depois que eu fiquei sabendo, a gente foi correndo atrás, porque ninguém chega para você, quando você abrir a empresa, você tem que saber que tem essa lei, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O jurídico orientando ali, porque essa lei realmente ela tem mais de 30 anos, conforme a gente colocou aqui, mas existem essas dificuldades. Então, assim, o que o terceiro setor, né? Nós somos o terceiro setor. Posso te cortar, claro. André? Para mim, o que me chamou muita atenção da fala de ambos foi a questão da educação. Educação. Tudo, quando a gente olha todos os problemas de uma nação, para mim, tem um cerne central que se chama educação. Tudo começa pela educação. Enquanto os governantes aí não olharem para educação, tá tudo errado. Exatamente. Porque, e aí vem outro ponto, eu falo, gente, empreender no Brasil, olha, é isso que você falou, você abre empresa, você é mal orientado, as leis não são claras, você não sabe, você não tem diretriz. E aí o juiz, que era para te apoiar de certa forma, porque ele tá vendo seu esforço, ele vai e fala assim, não, agora você vai ter que pagar a multa. Mas o juiz ele não tem que apoiar, nem não apoiar, nem deveria ser imparcial, né? Ele tá falando assim, existe essa lei, você tem que cumprir, agora você está começando, mas lá atrás você não fez, mas não é justo. Eu também acho, como empresário, não acho justo. Mas, como estou presidente do Instituto, eu também vou falar para você, a gente tem caminhos, né? Quais são as soluções possíveis? Ótimo. É você utilizar o terceiro setor para a gente ajudar o empresário a cumprir essa determinação. Né? O terceiro setor tá aí para isso, porque o terceiro setor é uma capilaridade. O terceiro setor está mais próximo do PCD e as empresas têm que se aproximar do terceiro setor. Né? Então essa parceria é importante.
né, esse projeto que nós temos é um projeto viável, não só com uma fala sua, mas é uma fala de várias empresas aqui na nossa cidade. Né? O nosso sonho... o Brasil todo. Não, eu falo na cidade porque nós somos todo. hoje Macaé. Né? Então, assim, se a gente pegar... Né, teve um levantamento PCD na cidade de Macaé que só tiveram 800 pessoas que preencheram o dado. Então, se você pegar uma população PCD no Brasil de 20%, se jogasse Macaé 246 mil habitantes, dá 21 mil PCDs em Macaé, se jogasse percentual para Macaé. O que preencheram dado? Eles fizeram Fizeram cadastro. Fizeram Tá. cadastro PCD Macaé, só tiveram 800 participantes. Isso foi recente. Mas O que uma pessoa precisa para ela ser considerada PCD? Eu estou perguntando isso porque eu não estou lembrando exatamente o que, tá, André? Mas eu comentei aqui que a minha irmã também tem síndrome de Down. Minha mãe falou que ela passou por algum processo jurídico que, tipo assim, que ela teve que provar que a Heloísa era Down. E tem no que ter uma caso, avaliação médica, tem que ter um laudo médico. Inclusive, isso é interessante porque eu supostamente poderia ser PCD. Né? Eu tenho 60. Não, a TDAH até acho que está entrando isso aí agora, mas não por causa da minha coluna. Eu tenho 67 graus de curvatura na coluna. Então, supostamente, eu boto entre aspas, ela me limita. Né? Então, assim, eu deixei, como eu falei pra você, por que eu deixei de ser atleta? Por causa da coluna. Porque eu imaginava que em um momento a minha coluna podia travar. Então, hoje eu não faço o que eu imaginei estar fazendo quando eu era criança, por causa de uma limitação da coluna. E o meu médico já me deu todo o encaminhamento do laudo para fazer o PCD. E aí, quando foi apresentar pro juiz, né, pro juizado, o meu laudo para PCD, que eu só não fiz porque tinha que fazer aquela fila toda de INSS, uma burocracia. Pois é, o que tem que fazer? Você tem que ter o laudo médico e depois ir pro INSS. INSS. Perfeito. E aí eu não tinha paciência e também foi logo justamente numa época que o INSS estava em greve, como sempre está, né? E aí, tem que ser maior de 18 anos? Não. Qualquer idade? Qualquer idade. E aí, sabe o que o juiz falou pra mim? Você não serve para ser o dono da empresa. Oi? Ah, o dono... O dono não conta para a quantidade que tinha. A gente é empresário, a gente tem isso, né? Que interessante, né? Eu sou empresário PCD, não conto pro PCD da cota da minha empresa. Não. Aí quer mais inclusive que o próprio dono ser PCD, né? Que curioso, né? Mas tem mais alguém PCD, né? Não, tinha que ter mais gente, mas Ele eu não não conto contaria. pra cota. Só se for para outra empresa. Só se fosse pra outra empresa. Então a gente vai ter que começar igual o político faz, né? Eu vou ser o PCD da empresa do meu amigo e o meu amigo vai ser o PCD da minha empresa. Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que dar um jeitinho. Uma coisa que eu acho, assim, eu acho que eu acho que os nossos políticos são muito fracos. Porque na grande maioria, ele já fez uma lei completamente genérica e pouco instrutiva. E aí, em vez de aproveitar porque a gente já está em pleno século XX, falar isso em 91, quando não tinha acesso à informação, quando tinha muito Brasil, não era tão tecnológico e tão industrializado como é hoje, a gente até releva, mas a gente tem 2024, né, e com acesso a todo tipo de informação. Isso não é um caso particular, não aconteceu só comigo. Ninguém para reformar essa lei. Uma coisa simples que eu pensei, cara, se eu tivesse que cumprir minha cota, eu não posso cumprir a minha cota por limitações físicas, eu não consigo botar mais 15 pessoas dentro do meu escritório, porque já é humanamente impossível. Eu poderia ter transformado isso num valor e eu fazer doação para algum instituto que cuide dessa causa. E isso poderia compensar eu não ter a cota. Né? Mas não tem nem isso ajudaria vocês que têm instituto e eu ficaria feliz por estar podendo ajudar e ainda cumpriria a lei. A gente pode pensar num projeto direcionado a isso, para formar os PCDs para atender, de repente, a sua empresa, ou a empresa de quem esteja precisando, em home office. Porque se a sua empresa, você fala para mim que você não tem como colocar 15 pessoas dentro da sua empresa, porque você mas eu tenho hoje. Não, as pessoas. Se você não tem a quantidade, mas tem quantidade, pessoas. né? Mas você precisa cumprir a cota lá de botar 15 pessoas. Se você tem 3, você está cumprindo parcialmente. Né? Legalmente você ainda não cumpriu a cota completa. Então, se você fala para mim, eu sou juiz, né? Eu como juiz, você fala que você está cumprindo, o juiz vai falar, então... Não estou cumprindo, estou cumprindo então totalmente. vamos fazer o home office.
né? Se você hoje não tem condições de logística, estrutura para colocar uma rampa, fazer um elevador, né? Adaptar a sua empresa, né? Com cadeiras, né? E toda uma política voltada para o PCD, vamos fazer um treinamento para esse pessoal trabalhar home office. Mas acontece que aí que tá, existe casos e casos. Essa que é a questão da lei. A lei, ela não pode ser tão fechada do jeito que é, porque a gente vive num mundo extremamente globalizado. A gente não é mais agrário como foi quando foi criada a CLT e só tinha empresas do ramo agrícola. Mas olha só, no meu caso, por exemplo, não é uma questão de eu não só física. Uma pessoa para trabalhar em uma determinada função tem que ter superior, pós-graduação, 6 anos de experiência, formação por exemplo, em SAP, formação em políticas não sei o que, curso não sei o que, CBSP, RIUT. Tem que ter isso porque isso é requisito legal, isso é requisito contratual nos contratos de prestação de serviço. Eu não posso eu posso chegar para oferecer para o meu cliente sem problema nenhum um PCD. Ele vai aceitar, contanto que ele consiga fazer a função, vai trabalhar de home office, só que eu obrigatoriamente tenho que atender os requisitos mínimos técnicos que a profissão e aí, exige, esse né? é o problema, foi usado, você colocou 6% do universo todo de PCDs no Brasil tem nível superior e 80% da nossa empresa é formado com nível superior. Os nossos contratos, a maioria é nível superior. E além de ser nível superior, tem toda uma pós-graduação, experiência e certificações. Vitor, você tem um desafio e você tem que arrumar Não solução só para ele. Entendeu? E assim, é importante a gente trazer esse tema, Sim. porque o nosso desafio não precisamos de institutos mais como o de vocês para poder formar essas pessoas, para a gente poder cumprir a cota, porque a gente quer cumprir a cota. É importante para a gente e a gente sabe muito bem que essas pessoas trabalham às vezes muito melhor do que pessoas sem o PCD. E você trazendo essas pessoas para o ambiente, né, de trabalho, né, trazendo o PCD para o ambiente de trabalho, você já tem estudos que o grupo ele produz melhor. Eu sinto então isso. Quando você tem uma diversidade dentro de um ambiente de trabalho, você tem uma produtividade melhor. Né? Mas esse aqui é um dado mais alarmante, né? A gente tem aqui um instituto de consultoria, que é personal, ele citou um dado que a cada 10 pessoas contratadas, não estou falando de PCD, tá? A cada 10 pessoas contratadas, 9 são demitidas por não cumprir, por questões emocionais. Então você coloca isso agora para o PCD. Então eu tenho esse dado, depois eu eu imagino que a questão emocional do PCD, eu vejo que o PCD ele sabe lidar muito bem com essa, mais do que outros tipos de pessoas. São mais resilientes. São mais resilientes. Por conta de uma diversidade de uma vida toda. Então assim, você aprende muito com o PCD. Né? Eu falo para você do fundo do meu coração que com meu filho, eu aprendi a dar mais de valor a pequenas coisas, né, do que eu dava antes. Né, porque você tem um comprometimento com aquela pessoa, né, existe uma troca, uma sinceridade, um carinho, um afeto, igual o Rogério está fazendo ali. Né? Então, assim, a gente que é pai mesmo, com P maiúsculo, a gente sabe o que a gente está falando. Então, assim, a gente quer disseminar isso daí. Né? Aproveita e fala, para a gente finalizar, né, o principal, eu te cortei na hora que você ia falar, como é ser empresário, como é gerir uma ONG, seja você e também do ponto de vista empresarial, do ponto de vista local, incentivos e tudo mais. Então, a gente gerir uma ONG, não é fácil empreender no Brasil, mas você gerir uma ONG. Né? Então, lembrando que se um dia que você tiver mais de 300 funcionários, você vai ter que ter 7 PCDs e 7 jovens aprendizes. eu já tenho um em casa, então acho que fica mais fácil para mim. Não sei se filho conta, hein? Será que filho conta? Ele pode ter primeiro grau no cérebro. Você tem que botar dentro Mas do aí seu amigo. Então, você bota ele aqui, eu vou pro seu. Tá certo. Então, a gente empreender, né, ou gerir um instituto, a gente trabalha com uma gestão de pessoas, né, e voluntários. Então, assim, você gerir pessoas diferentes, né, é uma complexidade, né, você direcionar um projeto para gerir essas pessoas, né, exige uma transparência na prestação de contas, porque a gente recebe doações, né. Então, como é um instituto sem fins lucrativos, né, uma empresa, então esses recursos têm que ser sempre contados e prestando contas para os nossos parceiros, né, os nossos colaboradores.
né? A gente trabalha também com a inteligência artificial hoje, né? com IA, com rede social, para divulgar isso, ficar transparente para quem participa dos projetos com a gente, né? Temos auditorias de contabilidade, né? A gente passa por certas auditorias para participar de alguns projetos, né? Então, brevemente, sim, a gente vai participar de projetos de incentivos federal, incentivo à cultura, enfim. Não agora, porque a empresa, o Instituto não tem a idade ainda, né? Tem que ter um amadurecimento institucional para depois a gente vir a participar desses editais. Petrobras tem também. Então, assim, são projetos grandes e a gente vislumbra isso, sim, um momento muito breve de montar uma estrutura, né, uma casa para a gente atender o público T21 de Macaé e cidades vizinhas, né, que o nosso estatuto é bem claro, que a gente atende tanto a região de Macaé quanto as cidades vizinhas, e toda pessoa PCD que esteja interessada em participar com a gente, as portas vão estar abertas. Então, assim, quem quiser participar fazendo doação, contato com o Instituto, só seguir lá o Instituto, é o @iclubet21, tá no Instagram, lá vocês acompanham. A gente vai colocar na legenda, a gente bota, depois você manda pra gente, a gente vai botar na legenda lá, na hora que a gente for fazer as edições dos vídeos aí. Até isso, passar pro Rogério para fazer a despedida do pessoal. Minha filha já se despediu aqui já. Já apagou aqui, morgou. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelo prestígio de vocês. Mas antes eu quero pedir para você... antes de a gente despedir de geral, né? Primeiro agradecer o André. Sim. Desculpa, o Rogério te cortar, você já está querendo. Sem problema. Tá dormindo, eu já está querendo levar a criança para dormir. A gente vai ter que ainda comprar um negócio na rua. André, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Talvez a gente faça um novo para a gente fazer no outro ambiente, para a gente trazer mais dados no futuro, tá? Então já sinta-se convocado. Reconvidado. Para a gente falar mais sobre isso. Porque é um assunto muito rico também, né? É verdade. Isso puxa muita coisa. A gente já estourou o nosso tempo em 15 minutos já. Antes de eu passar a bola para você tem um anúncio para fazer também, né? Só para eu terminar aqui, para a gente acompanhar durante a semana. No dia 30/7 saiu o PIB do segundo trimestre da zona do euro. 31/7, índice de preços do consumidor, CPI de julho da zona do euro. O 31/7, decisão da política monetária do Brasil. 31/7, pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua mensal de junho no Brasil. 31/7, decisão da política monetária dos Estados Unidos. Dia 1º/8, decisão de política monetária do Reino Unido. E dia 2/7, 2/8, relatório do emprego de julho dos Estados Unidos. E 2/8 ainda, pesquisa industrial mensal de julho do Brasil. A gente esses são os principais dados para a gente acompanhar durante a semana. Você quer fazer uma chamada, né? Quero fazer um convite para você que está aqui no dia 17 de agosto. Aqui é onde? Aqui em Macaé. Macaé, porque tem no Brasil. Para você que está aqui assistindo e mora aqui em Macaé ou região, no dia 17 de agosto eu vou ministrar um treinamento chamado Líderes que Encantam, onde a gente vai trabalhar as principais habilidades de liderança e também a cultura Disney de encantamento, que se aplica a qualquer empresa, independente do seu produto, do seu serviço. Quando a gente fala de cultura, a gente pode aplicar nos nossos negócios. E a gente vive a era da experiência, então nada mais atual do que a gente falar de experiência do cliente, e onde a gente usa o case, né, da Disney, que é a principal empresa de encantamento no mundo. Então, se você quiser participar, entre em contato comigo, me chama lá no @AlineKilson e vai ser um prazer receber você lá. Quero aqui deixar esse convite. Um beijo, até semana que vem, segunda-feira. Eu tenho segunda-feira que vem. Tô falando sobre a Disney, eu ia trazer essa notícia aqui, mas como vocês pediram para eu diminuir e falaram que eu não precisava trazer sobre isso, você deve saber. Vamos ver se é o que eu estou pensando. Do Robert Downey Jr. Não fala não. Eu confesso que quando eu vi a notícia... Isso que é encantamento, né? Que o Robert Downey Jr. vai voltar para o universo Marvel e vai ser o seu destino. Do seu destino. Aí, isso foi numa apresentação, né? A Disney hoje também é dona da Marvel, né? É. Aí
esses tipos de filmes começaram a ter um declínio, né? Depois que acabou Os Vingadores Ultimato. Mas tem gente que encanta mesmo, tem jeito, né? E assim, botaram no evento lá de Comics, né? Sabe? San Diego Comic Con. San Diego Comic Con. E aí a Marvel teve um momento só pra eles, eles botaram vários Senhores Destinos em cima do palco, e isso todo mundo esperando pra saber qual seria a grande atração que a Marvel traria. E aí dentro dos vários Senhores Destinos que tinha lá em cima, um tirou a máscara, e quando tirou a máscara era o Robert Downey Jr., que é o A galera foi delírio. Eu vendo o vídeo fui junto. Muito bom, né? Isso que ia encantar, né? Isso aí foi uma jogada, vamos falar aqui um pouquinho, né? Lógico que não tá dentro do assunto, mas foi uma jogada de desespero da Marvel, porque tava vendo o declínio, né, financeiro. Aí foi um marketing. Trouxe o cara aqui pra levantar de novo. Foi uma estratégia empresarial incrível. Eu sei. Balançou as maletas com as doletas pro cara, voltou. Tudo certo. Pagando bem, que mal tem. Né? Eu também vou... Um agradecimento e uma desculpa, né? Durante a semana eu fiquei um pouco fora da rede, incomunicável, por 2 motivos. Primeiro, que eu tive meu celular totalmente resetado. Então estou ainda recuperando minha vida aqui dentro do celular, e tudo está dentro do celular. Você viajou também, né? Então, e o segundo foi uma viagem que eu fiz, né, para São Paulo, e acabei que eu fiquei muito envolvido nessa viagem. A nossa empresa, né, acabou recebendo o prêmio da revista Exame. Hoje a gente faz parte do ranking nacional da revista Exame no negócio de expansão. De todas as empresas do país, né, foram escolhidas 137, se eu estou enganado, empresas. A gente tem uma dessas aí. Isso é um motivo de muita felicidade. É um ano que uma das nossas empresas, a principal, completa 15 anos. Então é um número muito debutante. É um número que a gente, assim, eu falei ontem, eu fiz uma publicação sobre isso. Não poderia ser hipócrita em dizer que a gente nunca imaginou. É aquela cultura do vira-lata, né? Eu nunca imaginei chegar a isso. Claro que não vou fazer uma empresa para ser de fundo de quintal pro resto da vida. Claro. Quero crescer, ser grande e tal, porque eu imaginava, quando eu era muito do lado esquerdista, né? Eu era muito canhoto. Aí quando eu percebi que bastava o meu trabalho fazer meu país crescer, aí eu comecei a mudar um pouco a minha visão. Então eu imaginava que se eu fosse grande, meu país também seria grande. Vem junto. Então, assim, foi aí que eu pensei, e eu posso contribuir muito mais para o país dessa forma do que dessa outra forma. Perfeito. Então, não posso ser hipócrita e dizer que eu não queria ser grande, né? Eu não estou dizendo que eu já sou. A gente já pode chegar mais alto. Mas é um motivo de felicidade. A gente tem vários prêmios ainda, vocês estão vendo espalhados, mas esse, eu acho que dos últimos anos, foi o principal prêmio que a gente já recebeu. Sua medalha de ouro. Hoje podemos ter a nossa medalha de ouro. Então, me desculpar, por isso que eu não estava meio fora da rede aí, com as notícias na nossa página, mas o Rogério não deixou a peteca cair. Eu tenho acompanhado as notícias que ele tem colocado lá. Quero agradecer. Então isso, até semana que vem. Sim, e inclusive a gente também quer pedir desculpa, né, pelo improviso aqui. Infelizmente a gente teve um imprevisto lá com o estúdio, mas semana que vem a gente tá de volta lá. E a gente queria, né, fazer algo descontraído, porque a gente inicialmente idealizou trazer as crianças, né, o Hugo. O Hugo dormiu, o meu também dormiu. Eu espero que o meu já tenha acordado, então acorde, se não acordou eu vou te acordar, porque daqui a pouco você vai dormir. Você tem hora certa para dormir. E semana que vem é sobre a mim, né? Isso, semana que vem vai ser o episódio 4, em que a gente vai trazer aqui um convidado que a gente vai estar falando sobre a importância dos microempreendedores individuais para a economia do Brasil. A gente vai trazer um dos maiores especialistas hoje do país, que é o Adair, um grande contador, um cara com um vasto conhecimento contabilidade. A gente vai falar sobre meio só não, que eu vou aproveitar que ele está aqui, vou fazer igual você, sugar tudo que eu puder sugar dele. E aí a gente vai falar, além disso tudo, sobre contabilidade financeira também. Sim. Um pouco de tudo. Maravilha. Joia. Pessoal, muito obrigado, agora sim, muito obrigado pelo prestígio de vocês. E na semana que vem a gente está de volta aqui com mais um episódio do Você Pode Mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.